tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem. A gente vai hoje dar uma olhadinha na correção da atividade que foi proposta, né, nessa primeira semana de Química Experimental, conforme a gente havia combinado antes. Ao longo do bimestre a gente vai utilizar 2 semanas, as 4 aulas completas de Química, para poder trabalhar o material de Química Experimental com mais calma. E nessa semana, de 22 a 26 de fevereiro, nós tivemos a primeira semana para trabalhar os primeiros conteúdos em relação à Química Experimental, tá bom? Então nós agora nesse momento iremos fazer a correção da atividade, debatendo sobre muitos dos tópicos daqueles que a gente apresentou ao longo da semana, né, dentro da disciplina, principalmente na parte de equipamentos, os equipamentos básicos que existem em um laboratório e também a forma de segurança que a gente deve ter ao visitar esse ambiente, tá certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui, né, nessas questões. A primeira questão é uma questão pessoal. Na sua opinião, qual a importância dos laboratórios para os estudos científicos? Então, como uma pergunta pessoal, você vai dar a sua opinião de acordo com esse questionamento. Mas você poderia, se quisesse, contextualizar também algo atual, né? E a gente sabe que uma das temáticas mais atuais desde 2020 aqui para o nosso país é a questão da pandemia e certamente, ao mesmo tempo, a esperança que se renova no desenvolvimento e eficácia dessas vacinas que estão surgindo e aparecendo, né? Então, nada melhor do que para exemplificar, é uma sugestão, essa questão do desenvolvimento das vacinas e a importância dos laboratórios científicos para esse desenvolvimento, né? Para esse desenvolvimento tecnológico que tanto está auxiliando na questão da saúde, principalmente nesses últimos meses, tá bom? Mas tinha várias situações que podiam ser também aí exemplificadas e descritas em relação a esse questionamento. Na segunda questão diz assim: por que é necessário termos o conhecimento de equipamentos de segurança existentes no laboratório, né? Ou seja, para poder utilizar ou não utilizar, a gente precisa ter conhecimento daquilo que a gente vai mexer, né? Vai manusear. Então, tem que ter esse conhecimento para saber se pode usar, como pode usar, né? Porque nem tudo a gente pode, né, chegar assim e mexendo em tudo, porque tem coisas que podem ser perigosas, desde a utilização a uma possível contaminação, dependendo se houver a presença ali de alguns produtos que sejam também perigosos, né? Então, para poder trabalhar, manusear aquilo ali, nós temos que ter um prévio conhecimento a respeito, né, do que é aquilo ali, para que é que serve, de que forma pode ser utilizado, tá bom? Terceira questão, essa mais pessoal do que as anteriores, né? O que é que mais chama a sua atenção em aulas experimentais? Vou fazer um comentário. Se a grande maioria ainda não teve conhecimento, né, não teve prática dessas aulas experimentais, mas pode mencionar como se fosse uma expectativa, né? Qual a sua expectativa em relação às aulas experimentais, no nosso caso, na questão de química experimental, né? Qual a expectativa que se tem em relação a esse tipo de aula em que a palavra traz em si uma questão de ser um aprendizado prático, né? Tá certo? E aqui a gente vai ter uma questão de múltipla escolha. Vamos dar uma olhadinha aqui no enunciado onde diz assim: ainda que não tenha tido nenhum ou pouco contato com o laboratório de ciências, analise bem as questões a seguir e tente responder de acordo com o que já sabe ou com aquilo que acredita ser. Se já teve conhecimento, né, aquilo de acordo com o que já sabe. Se ainda não teve esse conhecimento, aquilo que acredita que vai aprender, né, aquilo que você faz uma certa previsão estimativa do que vai ser debatido, tá certo? Então, na quarta questão, diz assim: marque a alternativa que traz os nomes dos equipamentos de segurança, que o químico abaixo, né, no caso vai ser no próximo slide, está usando e justifica o porquê do uso de cada um deles, tá bom? Então, aqui nós temos a imagem, né, e aqui as alternativas, tá bom? Dentre essas alternativas aí, aqui está de acordo com a imagem, né? A mais completa realmente é a letra C. A letra C, porque diz assim: luvas de borracha, a gente está identificando aqui, né? Jaleco de manga longa, ele está usando jaleco e ele possui mangas longas, e também óculos de segurança. No caso, os óculos de segurança, só essa parte aqui que ele está
utilizando. Então tem outras alternativas aí que podem ser consideradas também verdadeiras, mas essa letra C ela está mais completa e de acordo com a imagem que a gente está analisando acima, tá ok? Na próxima questão, também de múltipla escolha, a gente tem um enunciado que diz o seguinte: o laboratório é um ambiente construído exclusivamente para a execução de experimentos. É imprescindível que esse local seja seguro para assim garantir a segurança dos profissionais que nele trabalham. Marque a opção que traz os pré-requisitos indispensáveis para um laboratório seguro. Nós temos todas as alternativas que dizem aí, né? Mas tem umas que a gente já descarta. Essa A, por exemplo, ele diz que um laboratório seguro não pode conter iluminação. E isso é um dos pré-requisitos, né, indispensáveis para que haja um bom funcionamento do laboratório, é ter a iluminação, né, ter ventilação. Está dizendo que não precisa de água e pelo contrário precisa. Então essa letra A está descartada. A letra B fala que deve ter a caixa de segurança, mas limita, dizendo que apenas a caixa de segurança é suficiente. A gente sabe que é um item importante, mas por si só não é suficiente. A gente precisa de outros equipamentos também presentes no laboratório, né? A letra C diz assim: é necessária a presença de água, caixa de primeiro socorro, ventilação e iluminação favoráveis. Essa aí é verdade. Mas olhando a letra D, a gente vai ver que a letra D está mais completa, que diz assim: o laboratório precisa contar com água acessível, equipamentos de primeiros socorros, ventilação e iluminação favoráveis. E ele ainda diz mais, né? Em relação à letra C, ele acrescenta extintor de incêndio, objetos de segurança pessoal, né? Então, essa quinta questão, a alternativa mais completa realmente é a letra D, tá certo? E aqui a sexta questão diz o seguinte: a imagem a seguir mostra um grave erro de procedimento em laboratório. Indique qual é esse erro e quais os riscos que ele pode trazer, né? Nessa questão 6 aí. Então tem a imagem aí, veja, a imagem a gente analisa bem ela. A gente viu uma imagem agora há pouco que era bastante semelhante, só que trazia a forma segura de proteção, e essa aí traz algumas imagens, né, em si que não tem essa forma de proteção adequada, tá bom? Vamos apontar quais são, né? Aponta antes de responder essa questão 7, vamos dar uma olhadinha aqui. Primeiro a gente está vendo aqui que ele está sem luvas, né? Ele não está utilizando luvas, então isso aqui já é um erro grave. Ele está sem touca, também outro erro, né? Outro meio de proteção que ele está deixando de utilizar, né? E por quê? Ele também está utilizando um protetor maior aqui para os olhos, né? E pode, pela falta da touca e das mãos, ele pode trazer alguns produtos, né? E em contato com a cabeça, com os olhos, com a boca, ele pode se contaminar, né? E sofrer riscos sérios. 7. Aponte na figura a seguir o equipamento de segurança que está faltando para que a pesquisadora esteja completamente segura em seu trabalho. A gente dá uma olhadinha aqui, ó. Ela está aí com protetor, né? Está com óculos também, está com luva, jaleco, mas está faltando um que a gente comentou agora há pouco, né? Exatamente, a touca, né? Está faltando a touca aqui para a proteção realmente ficar completa, tá ok? E aqui a gente vai para a nossa antepenúltima questão, que é para colocar verdadeiro ou falso. Na letra A diz assim: devemos usar sempre jaleco para proteger o corpo e a roupa. No caso da visitação no laboratório, deve-se usar o jaleco? Sim, né? Verdadeiro. A letra A é verdadeira. Letra B: nunca devemos provar, cheirar ou tocar em produtos químicos com as mãos. Chega lá, pegar no produto químico sem nem saber do que se trata, né? Diretamente, sem estar com luva nem nada, depois passar no rosto, né? Pegando a boca, qualquer parte do corpo, isso aí é perigoso. Então realmente nunca devemos provar isso aí. Essa letra B também é verdadeira. Letra C: se uma determinada substância nos parecer familiar, podemos cheirá-la, mas com muito cuidado. Chega lá, tem uma substância que você acha que conhece, sem ter certeza, e você já pode ir pegando ela assim, cheirar e ter contato com ela. Isso aí é falso, não pode. Letra D: podemos misturar substâncias ao acaso, desde que em quantidades muito pequenas. Chega lá, colocar, não conheço aquela substância, eu vou fazer uma mistura entre várias delas, colocando um pouquinho de cada uma, porque se eu colocar um pouquinho de cada uma, não tem grande risco. Não tem isso, né? Tem substância que é perigosa, independentemente da quantidade. E aí, se a gente está misturando sem nem saber o que é, pode até aumentar o potencial destrutivo dela, né? Em relação
a preservação da nossa saúde. Então, essa letra D também é falsa. Letra E. O local onde se realizam as experiências deve ser iluminado, arejado e ventilado, junto de uma torneira de água. Realmente deve ter todas essas características e água corrente também, porque sempre está sendo utilizado, né? Então a letra E é verdadeira. E a letra F, na diluição de ácidos, deve-se colocar primeiro a água no recipiente e só depois o ácido, né? Esse aí está invertido, viu, pessoal? Colocar a água e depois o ácido, não. O ácido está lá no ambiente e precisa ser, né, tirado daquele local, então a água é colocada depois do ácido, e aí está invertido, tá certo? Então a letra F é falsa. E agora na nossa penúltima questão nós temos o seguinte: estude a figura abaixo e escreva um parágrafo sobre quais regras de segurança estão sendo quebradas e como esse aluno pode melhorar os seus procedimentos de segurança. A gente vai dar uma analisada aqui, né? E veja só um monte de coisa que está errada aí, está faltando, coisas que a gente poderia apontar, né? Ó, ele não está utilizando os utensílios que são necessários, ó. Touca, não está utilizando a touca, a gente está vendo que não. Não está utilizando as luvas, né? Não está utilizando um jaleco, né? Aquele de mangas longas que protege mais. Óculos protetivo não está, né? Além disso, a gente percebe que o ambiente está fechado, a janela é fechada, né? E tem que estar arejado, ventilado. Então, outra coisa errada também. Um monte de produto químico aqui, ó, destampado, tá vendo? Ó? Podendo estar liberando já alguma coisa que possa prejudicar até a respiração e a saúde dele, porque o ambiente está fechado, né? Então, está mexendo com a eletricidade aqui, ó, sem a proteção, parece que a mão também está molhada e já vai colocar a tomada aqui, né? Então, tem muitas coisas, ó, deixou o jaleco lá atrás e não utilizou. Então, realmente aqui, muita imprudência dele, né? Correndo aqui sérios riscos, tá bom? E a nossa última questão é um desafio, né? Descreva o procedimento experimental, os raciocínios e os cálculos que você empregaria para determinar a massa de um pedaço de metal com um formato totalmente irregular. Por exemplo, você pegar alguma coisa que não tem um formato padrão, nem é retangular, nem é bloco retangular, nem é esfera, nem é pirâmide, nem é nada. É um pedaço de pedra assim, né? Que está todo irregular, está dizendo que é metal, mas um objeto assim que está todo irregular, não tem nem como você fazer as medições nele. Como é que você descobriria a massa que ele tem se ele é algo totalmente irregular, né? Qual estratégia você utilizaria? Então a gente tem aqui como sugestão, né, o exemplo. Ó, você pega um recipiente aqui, né, um tubo de ensaio aqui, ó, todo já com as marcações aqui do volume, e aí você determina a quantidade de água inicial, coloca aquele objeto aqui de ferro, né? Quando você coloca ele aqui, o nível da água vai subir, certamente vai subir. E aqui, quando esse nível da água sobe, a diferença entre o nível inicial e o nível final é justamente correspondente à massa do objeto que você colocou aí, aquele objeto que é irregular. Isso é uma forma de você descobrir, né? Esse princípio aí, pessoal, é conhecido como o princípio de Arquimedes, viu? E justamente mostra isso, a quantidade de volume que acrescenta no recipiente antes do objeto ser colocado, né, corresponde exatamente à sua massa. Então é só você fazer a medição inicial, a medição final, e a diferença das duas é justamente correspondente à massa do sólido. Até porque, matematicamente considerando, né, a gente considera 1 quilo igual a 1 litro, né? Então essas comparações podem ser associadas e transformadas de volume para massa, né? De líquido para a parte de massa também, tá bom? Espero que vocês tenham acompanhado, tenham gostado. Se eventualmente ficou alguma dúvida, podem entrar em contato que eu estou à disposição, tá bom? Até a próxima aula, um abraço a todos.